seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a essa primeira parte do tratamento energético espiritual de corte energético que você está participando. Hoje é dia 26 de maio, eu estou gravando esse vídeo um pouco antes do início, né, do tratamento, que vai iniciar às 18h18, né? É um portal espiritual que se abre para que a gente possa se conectar com as energias da lua minguante nesse último dia de lua minguante e você possa receber também aí todas as curas e transformações que você precisa. É, eu resolvi gravar esse vídeo porque acho muito importante que você possa aqui ter acesso a algumas informações a nível de conceitos. Eu não gosto de vir aqui só fazer um tratamento, eu gosto também de vir aqui trazer conceitos, explicações, para que você tenha entendimento. O conhecimento ele liberta, o conhecimento faz você encontrar a verdade, o conhecimento te conecta com a verdade. Então, é importante a gente saber o que nós estamos fazendo. E eu quero te perguntar, você sabe o que é um corte energético? Você sabe o porquê que você veio fazer esse corte energético? Você sabe o que você veio buscar nesse corte energético? Então, é importante você entender que um corte energético, ele é um procedimento, ele é um processo, ele é um tratamento que visa romper ligações com pessoas, situações, memórias, padrões emocionais, situações ligadas muitas vezes a entidades, né? Situações espirituais que ficam drenando a sua energia, aprisionando você num fluxo de vida, bloqueando inclusive a sua evolução. E essas conexões são chamadas de cordões energéticos, de laços etéricos. Nem todos esses laços são negativos. Existem conexões energéticas positivas, saudáveis, como, por exemplo, as conexões do amor verdadeiro, do respeito e do apoio mútuo. Mas existem muitas energias, muitos cordões energéticos que precisam ser cortados, porque trazem a você vínculos baseados em dor, apegos, manipulação, dependência, traumas e assim por diante, certo? E deixam você preso, deixam você presa em ciclos que ficam se repetindo. Quando você começa a perceber que na sua vida está sempre tendo um ciclo repetitivo. Você, por exemplo, tem momentos na sua vida que você prospera, que você tem assim uma abundância na sua vida, de repente você cai. E daí você para de experimentar prosperidade. Você começa a se relacionar com alguém e essa pessoa é uma ótima pessoa, tudo certo, um relacionamento lindo, maravilhoso, e de repente você começa a ver que os padrões desse relacionamento começam a se repetir igualzinho ao outro relacionamento que você teve anterior e que não deu certo e que as coisas foram muito negativas. Abandonos, rejeições, sequências, por exemplo, de situações ligadas à família, doenças que ficam se repetindo, se repetindo, se repetindo na família. E todas essas más energias, tudo isso é negativo e precisa ser cortado. E tantas outras questões que lá naquele formulário que você preencheu quando você pediu o tratamento, você quis participar, né? E é, precisamos ter um entendimento que nós que estamos encarnados na Terra, que somos seres humanos encarnados na Terra, somos divididos em três partes principais. Eu uso essa subdivisão para ficar mais fácil de você entender. Você é espírito, você é mente e você é corpo. E nesses três momentos, ou três estágios, ou três dimensões, nós precisamos cortar aquilo que é negativo. Então, esse corte energético que você está participando hoje, ele vai acessar questões espirituais, questões emocionais e questões ligadas ao físico, não somente ao corpo físico, mas ao plano físico, o plano da matéria. Então, por exemplo, existem cordões que estão ligados a você através de convivências intensas que você teve, com contatos físicos que você teve, situações muitas vezes ligadas a camadas muito sutis, ligadas ao seu corpo físico. E isso traz a você sintomas de cansaço, dores, somatizações sem causa aparente. Existem questões ligadas ao corpo emocional, que estão relacionadas a mágoas, a processos, a ciclos não encerrados, a medos.
Ligações, por exemplo, com ex-parceiros, com familiares, figuras de autoridade, trazem a você sintomas de apego obsessivo, instabilidades emocionais, repetições afetivas negativas. Existem situações também ligadas ao seu corpo mental, emocional mental, padrões de pensamentos e julgamentos, crenças limitantes, frases, comandos implantados em você. Você nunca será suficiente, você nunca vai prosperar, você sempre vai ficar sozinha, você não merece, você não pode. Questões muitas vezes que você traz desde quando você foi gerado na barriga da sua mãe. Abandonos, rejeições, sabotagens, pensamentos repetitivos, baixa autoestima, são sintomas que isso causa. Questões ligadas ao seu corpo causal, as questões kármicas que você traz, registros de vidas passadas, contratos espirituais, ligações evolutivas negativas, tudo isso hoje vai ser cortado no corte energético. Cordões que ligam a você a pactos, promessas, votos espirituais, algum karma específico que hoje trava a sua vida. E quais são os sintomas que isso causa? Você atrai situações difíceis recorrentes, bloqueios que nem você sabe de onde vem. E por que que naquele setor da sua vida tudo está bloqueado, né? E situações também ligadas aos corpos espirituais, principalmente ao corpo espiritual átmico, que é a imagem de como você foi feito, pura luz, como Deus enxerga você. Ali também existem bloqueios, bloqueios ligados a núcleos da alma, ligados a campos de missões, de propósitos que você não está conseguindo viver na sua vida. Você muitas vezes não prospera, não porque você está na profissão errada, mas muitas vezes o propósito pelo qual você usa a sua profissão traz bloqueios a você. Esses dias eu fiz uma consulta com uma pessoa e ela está na profissão correta, mas a forma como ela está usando a profissão dela está trazendo muita negatividade para ela. Ela se preocupa muito com questões de escassez, medo, por exemplo, de não prosperar. Isso faz com que ela não viva suas missões, os seus propósitos, inclusive dentro da área profissional que ela está inserida, né? Então essas conexões com a sua ancestralidade, né, com essas hierarquias espirituais muitas vezes que você está conectado, que não pertence mais a você, isso também causa bloqueios. Sensação de você estar fora de si mesmo, desconectado da sua espiritualidade. Então tudo isso pertence a cordões energéticos e que isso muitas vezes segura e bloqueia você. É por isso que nós estamos fazendo esse tratamento agora. E eu digo para você que foi muito oportuno e que bom que você está participando desse tratamento. E desta vez a espiritualidade selecionou mais de 90 pessoas participando no tratamento. Por que que a espiritualidade selecionou? Por que que eu estou usando essa expressão? Porque é exatamente assim que funciona. Quando eu proponho um tratamento coletivo, não é porque eu quis ou porque eu estou com vontade de fazer aquilo. Os meus chefes são espíritos. Eu brinco com as pessoas dizendo que os meus chefes são espíritos. Já aconteceu de eu segurar relatório de atendimento porque aquela pessoa não estava preparada ainda para ouvir aquelas coisas. E a pessoa pedindo, a pessoa brigando, a pessoa querendo o seu retorno, mas ela não estava preparada para ouvir aquilo. No momento oportuno que a espiritualidade me deu o ok, eu liberei o relatório, o áudio e expliquei para aquela pessoa o que estava acontecendo no campo dela. E ela teve inclusive as intuições necessárias para continuar as suas transformações. Então não fique ansioso se você não recebeu o seu atendimento ainda. A ansiedade vai destruir você como já está destruindo. E que bom que você está fazendo esse tratamento, porque muito provavelmente isso também está travando a sua vida. Então, pessoal, quando eu proponho um tratamento, é porque a espiritualidade me passou aquilo em canalização. Todos os dias, antes de eu iniciar os atendimentos, iniciar minha agenda do dia, eu faço a minha meditação. Não adianta eu cuidar de você e não cuidar de mim. Então eu faço a minha meditação, eu me conecto com a espiritualidade e muitas vezes neste momento de conexão profunda minha com a espiritualidade eu recebo canalizações. Eu recebo canalizações sobre a minha vida, eu recebo canalizações sobre pacientes que eu estou tratando, clientes que eu estou tratando. Eu recebo canalizações de como conduzir o projeto, né, que a espiritualidade me deu, o projeto da mente renovada, de levar isso para frente. Então,
Agora, no final de maio, a espiritualidade me canalizou esta ideia de eu organizar um tratamento coletivo de corte energético. Eu já fiz esse corte energético em outros momentos, não é a primeira vez, mas no ano passado, por exemplo, eu não fiz corte energético em maio. Este ano a espiritualidade pediu que eu organizasse esse corte energético. E quando ela pede que eu organize um tratamento, ela já sabe as pessoas que vão participar. Ela já sabe as pessoas que ela vai colocar a intuição de que precisam vir fazer esse corte energético. Então entenda que você está no lugar certo, no momento certo para você receber esses cortes. Que você está aqui não porque você viu o meu anúncio. Claro que foi o formulário meu que você preencheu, que foi a minha voz que você ouviu lá no áudio explicando o que é o corte energético e o que ia ser tratado aqui, mas você foi convidado pela espiritualidade maior para você participar. E quando você tem esse entendimento, você começa a entender que a sua vida passa agora por um despertar e passa agora por algo espiritual. Quantos anos da sua vida ou quantos momentos da sua vida você viveu bloqueios? Você viveu nos enganos, inclusive segurando e amarrando a sua vida. E agora você está recebendo as oportunidades de ter esses cortes energéticos acontecendo. Eu conheço pessoas que têm cursos, formações, pessoas assim que trabalham muitos anos, 15, 20 anos na sua área e não prosperam, não são abundantes, vivem ansiedades, vivem situações de angústias internas. E onde é que estão os problemas? Você já pensou que não basta só o conhecimento que você adquiriu, mas você também descobrir e lembrar quem você é? E você retomar o seu poder, o seu controle da sua vida, que começa no espiritual. Nós muitas vezes, quando estamos com um problema, às vezes até de saúde, o que a gente faz? Corremos no médico. E não está errado. Porque o que é físico tem que ser tratado no físico. Mas não se esqueça que, se você só buscar ajuda médica, só buscar ajuda psicológica e não entender que existe dentro de você um espírito que precisa também ser limpo, que precisa ser alinhado, que precisa estar em harmonia, uma conexão espiritual sua muitas vezes que nunca aconteceu, que nunca houve. Eu às vezes consulto pessoas que estão até numa religião, mas nunca se conectaram com a espiritualidade. Ah, mas eu tive aquela experiência. Aquela experiência que você teve foi meramente emocional. Você não se conectou nunca com a espiritualidade. Então, entenda que participar de um corte energético é um processo de um primeiro degrau de uma escada que você começa a subir hoje para a sua ascensão espiritual, para o seu despertar. E quantas coisas a partir de hoje vão começar a desbloquear na sua vida. E você vai começar a viver o novo na sua vida. E você não vai se conhecer mais. Por que você não vai se conhecer mais? Porque você vai estar começando a olhar dentro de você quem você verdadeiramente é. Mas eu confesso para você que eu fiquei um pouco preocupado. Lá no formulário, eu coloquei uma lista. Eu não lembro agora quantos itens tem naquela lista, né? E aqueles itens foram canalizados pela espiritualidade. Então, à medida que eu ia preenchendo, eles iam canalizando situações que eu colocasse ali. E me chamou muito a atenção a quantidade, o percentual de respostas para determinadas questões que apareceram ali no relatório. Por isso que eu digo que você foi convidado pela espiritualidade, e a espiritualidade reuniu nesse tratamento pessoas muitas vezes que estão passando por situações semelhantes, para que você receba este conhecimento e que você receba esse tratamento profundo. Então, eu digo para você que algumas coisas foram recorrentes. E como é importante você, de hoje em diante, ter esse entendimento de situações ligadas a dores psíquicas e existenciais que estão gerando bloqueios em você. Então, é impressionante como 86% das pessoas que estão fazendo esse tratamento responderam questões lá no formulário que dizem e mostram que você está tendo bloqueios ligados à solidão. Tem uma pergunta lá no formulário, depois você vai assistir o outro vídeo, que é o tratamento gravado, aonde eu digo lá sensações de solidão mesmo estando acompanhado. E onde é que estão os problemas de solidão? Estão ligados muitas vezes a amor próprio que você não vive. Você não se ama. Então como é que você vai escolher amar o outro? Como é que você vai se permitir muitas vezes ser amado pela outra pessoa? Então você vive uma solidão constante na sua vida.
Tristezas profundas sem motivos foi algo também muito forte que apareceu e muitos de vocês responderam bloqueios nessa área. Muitos de vocês estão com medos constantes de errar. E eu digo para você que errar não é humano. E eu quero desconstruir esse pensamento falso de que errar é humano. Não, errar não é humano. Você não foi feito para você cometer erros. Você não foi feito para você fazer escolhas erradas. Você não foi feito. Que Deus é esse que ia criar alguém que dentro dele ia ter erros? Não existe isso. Então, desconstrua da sua mente esse conceito equívoco de que errar é humano. Não, errar não é humano. E eu vou te dar um exemplo. Não sei se você já viajou de avião, mas quero provar a você que errar não é humano. Se um homem que está conduzindo ou uma mulher que está pilotando, conduzindo esse avião, lá em cima, a mais de 30 mil pés, não sei dizer para você em quilômetros quanto dá isso, mas eu sei que passa de 11, 20 quilômetros, mas é uma altitude muito alta, né? Um avião. Se lá em cima, este homem ou essa mulher que está conduzindo esse voo, mesmo com toda a tecnologia que ele tem à disposição, ele comete um erro, ele coloca em risco a vida dele e a vida de centenas de pessoas que estão viajando naquele avião. Até porque muitas vezes um erro cometido lá em cima provoca a morte de um avião inteiro. Então eu digo para você, errar não é humano. Tira essa falsa ideia da sua cabeça. Agora, você ficar ligado constantemente ao medo de que você vai errar, nós também temos aqui um problema. Errar não é humano e errar, você não foi feito para errar. Agora, você criar dentro de você pensamentos de culpas que você erra constantemente, nós temos aqui um problema. E eu quero fazer uma ponte deste item com uma coisa que você precisa começar a pensar e desconstruir essa falsa ideia que foi implantada na sua mente. Que foi plantada muitas vezes por religiões, que foi plantada por doutrinas. E eu não estou aqui criticando a religião, apesar de parecer isso ser uma crítica. Eu respeito as religiões, eu também tenho a minha espiritualidade. Mas eu digo a você, deixe para trás as falsas ideias de que você veio aqui porque você tem algo ou pecados ou culpas que você tem que pagar. Pare de pensar em culpas, pare de pensar em pecados, pare de pensar em algo que fica bloqueando a sua vida. Tira essa falsa ideia da sua mente. Que Deus é esse que culpa você, que Deus é esse que acha que para que você possa ser, entre aspas, salvo, precisa que alguém intermedie essa salvação. Os medos constantes de errar, de culpas e tantas coisas que você carrega estão muitas vezes colocados em você por crenças limitantes que a própria religião proporciona. Os sistemas de domínio, e não só religiosos, mas culturais, inclusive os sistemas políticos, muitas vezes fazem com que você ache que você erra, que fazem com que você ache que você está em culpa constantemente, que você comete pecados, comete coisas que você não deveria cometer. Então eu digo para você que liberte-se dessas ideias que plantaram na sua mente e busque a sua transformação, a sua renovação. E entenda que dentro de você existe um espírito puro. Você é alguém que veio aqui para prosperar, para ser abundante. Você veio aqui para ter uma vida em plenitude e não uma vida cheia de culpas, de amarras. Esses dias eu fiz um atendimento para uma pessoa. Essa pessoa disse para mim assim: faz mais de 20 anos que eu estudo espiritualidade. E essa pessoa disse para mim assim, né? Ah, você sabe, né? Você já estudou tantos anos. Você sabe que este mundo é um mundo de expiação, é um mundo de culpas. Desculpe, se você acredita nessa ideia, eu te respeito. Mas essa ideia está totalmente errada. Este mundo não é um mundo de culpas. Esse mundo não é um mundo de expiação. Deus criou esse mundo para que você viva bem, para que você seja próspero, seja abundante, você tenha uma vida em plenitude. Você possa experimentar todas as coisas que esse Deus criou para você. Agora você vem me dizer que esse mundo é um mundo de expiação? Um mundo onde você vai sofrer? Os sofrimentos fazem parte da vida para aprendizados e para sua evolução.
Mas você não está aqui para sofrer. Então tire essa mentalidade errônea, equívoca e que amarra e prende você. Cortes energéticos são necessários, inclusive, para que você desconstrua esses pensamentos, essas falsas ideias que foram colocadas na sua cabeça. Quer ver uma outra coisa que apareceu muito? Auto-julgamentos excessivos, energias de abandono. E eu sei o quanto é difícil um trauma de abandono, um trauma de rejeição. O dia inteiro eu converso com pessoas, eu trato pessoas no espiritual, tem pessoas que fazem acompanhamentos terapêuticos comigo, fazem consultas comigo. Eu sei, existe o abandono, existe a falta, eu sei o que você sente. Eu posso não ter nunca sentido isso na minha vida, mas eu entendo o que você sente. Agora, vamos pensar e vamos mudar a forma de pensar. Será que você de fato foi abandonado? Se você começar a mudar a forma de pensar, que aquele lá, aquele suposto abandono que você teve, na verdade não foi um abandono, foi um livramento. Aquela pessoa que você acha que abandonou você, ela não abandonou. Ela saiu porque ela não faz mais parte da sua vida. E que bom que ela foi embora. Abandonos e rejeições que você teve durante a sua infância, por exemplo. Claro que são coisas muito difíceis e que a gente precisa trabalhar em terapia, precisa entender e precisa te ajudar a você ressignificar. Não gosto dessa palavra, mas é a palavra que muitas vezes se usa por aí. O seu cérebro, ele é plástico, ele pode ser moldado. Mas se a gente começar a pensar que, na verdade, você nasce num núcleo familiar, mas esse núcleo familiar nunca foi. Onde é que está escrito que isso tem que ser? Nunca foi um lugar onde de fato você vai ser amado. Porque se você não se amar em primeiro lugar, não espere que seu pai te ame, que a sua mãe te ame, que os teus irmãos te amem, que os teus filhos que te amem, que o seu esposo te ame, se você não se amar em primeiro lugar. Então as energias de abandono e rejeições a gente precisa trabalhar em você para que você nutra o seu amor próprio em primeiro lugar. Eu nunca fui amado. Tá bom. E daí? Mudou a sua vida? Você ficar pensando que você nunca foi amado? Muda a sua vida você pensar que você não tem apoio na sua vida? Me desculpe, se muda a sua vida, então é um novo tipo de terapia que eu não conheço. Mas alimentar esse tipo de pensamento não vai resolver o seu problema. Agora, quando você começa a se voltar para dentro de si, você começa a ver que de fato você não está sozinho. Você está com a pessoa mais importante que existe, que é você. E você pode escolher amar o outro. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, as energias de abandono caem por terra. E me desculpe, se você é um profissional da saúde, inclusive trabalha com saúde mental, não vai resolver você ficar trabalhando trauma. Hoje existem muitos, inclusive provas científicas, para você entender de uma vez por todas que não adianta você trabalhar o trauma com o seu paciente, com o seu cliente. Não adianta. Você precisa construir nele uma nova personalidade. Você fazer com que ele lembre quem ele é. Eu sei que aqui críticas vão surgir um monte, mas me desculpe, tem muito profissional de saúde mental que não consegue ajudar seu paciente. E eu não estou dizendo para você que eu sou a solução de todos os problemas. Porque tem pessoas que eu também não consigo ajudar. Muitas vezes elas não querem ser ajudadas. Mas eu digo a você que quando a gente começa a pensar diferente, inclusive o modelo de terapia, as coisas começam a fluir de forma diferente. Ficar trabalhando o trauma, ressignificando, não vai resolver o problema. Não vai resolver. Agora, quando a gente constrói uma nova identidade na pessoa, aqui nós temos outros caminhos muito mais interessantes, inclusive dentro do âmbito das terapias. Então pare de pensar que você foi abandonado. Pare de pensar naquilo que ficou lá para trás. Venha me procurar porque eu posso te ajudar a você pensar diferente sobre essas coisas. E vamos criar, vamos fazer você lembrar quem você é para que as coisas se transformem. E chega de falar de trauma. Chega de falar de faltas. Vamos olhar a sua vida hoje e ver e transformar você numa nova pessoa. Fazer que você lembre quem você verdadeiramente é. Outras questões que apareceram aqui, por exemplo, laços espirituais com pessoas do passado, magias negativas
Isso aqui nós vamos limpar também, né? Mas muitas pessoas acreditam, e não só acreditam, muitas vezes até sabem que foram feitas magias negativas contra ela. Heranças energéticas familiares. Isso aqui é muito perigoso, pessoal. Hoje nós temos uma série de conhecimentos ligados à ancestralidade e, infelizmente, muita gente que trabalha com as questões familiares, inclusive os sistemas de constelações, sistemas de constelações sistêmicas, assim por diante, que é um conhecimento maravilhoso. Mas, infelizmente, muitas pessoas se limitam só a olhar o sistema e não entendem os laços espirituais hereditários que isso traz. Então, pessoal, se você é algum profissional que trabalha nessa área e você tem esse conhecimento, inclusive das constelações, continue aí aprofundando cada vez mais, que é maravilhoso esse conhecimento. Agora, entenda que não adianta você só trabalhar campo mórfico. Você precisa também entender as questões espirituais envolvidas e ensinar a manifestar e cocriar isso na realidade. Porque senão você não ajuda seu paciente, você cria mais nós. Nós e nós e nós e nós e nós energéticos. Eu atendi uma pessoa há menos de 15 dias atrás, cheia de nós espirituais, nós energéticos, maldições que não eram nem dela, e que ela atraiu por tratamentos equivocados que foram feitos nela e técnicas de pessoas mal preparadas ou sem conhecimento. Não estou questionando as intenções, mas a falta de conhecimento, porque são pessoas que se limitam a um tipo de conhecimento horizontal e não entendem que somos espírito, mente e corpo. E pare de ficar tão preocupado com o passado. Ciúmes excessivos, dependências emocionais também é algo que apareceu bastante. 55% das pessoas que preencheram o formulário, né, responderam que sofrem situações ligadas a ciúmes excessivos e dependências emocionais. Ciúme nunca foi prova de amor. Se você acha que ciúme é prova de amor, você está totalmente equivocado. Você é inseguro. Venha se tratar. Me chame no particular, venha fazer uma consulta, que eu vou te ajudar você a entender as inseguranças que você tem dentro de você e vamos trabalhar tudo isso. Questões relacionadas à realização pessoal, procrastinação, projetos que não fluem, medos de investir ou expandir, sensação de estar cansado sem motivo. Quantos de vocês responderam situações ligadas a bloqueios no fluxo de abundância? Entenda de uma vez por todas, não existe nobreza na pobreza. Não existe nobreza na pobreza. Se você acha que você é mais santo porque você tem menos dinheiro no banco, você está redondamente enganado. Não existe nobreza na pobreza. Deus não quer que você não prospere. Deus quer você próspero, você abundante. Prosperidade e abundância não é só saldo bancário. Porque não adianta você dar saldo bancário para você pagar os remédios que você toma. Isso para mim não é prosperidade. Isso para mim é falta. Isso para mim é escassez. Porque o dinheiro que você tem, você gasta tudo em remédio. Agora, ter uma vida próspera, uma vida abundante, é você manifestar, criar, fazer, resolver, ter inclusive bens materiais, você poder viver dessas energias. Cuidado para que isso não se torne o seu Deus ou escravize você. Mas entenda que Deus trabalha com energia de prosperidade. O dinheiro é uma energia de algo que está sempre em constância. Então, o dinheiro não é uma energia ruim, é uma energia boa, porque é sempre algo que está em circulação, circulando. A energia precisa circular, a energia não pode ficar parada, certo? Agora, quando você se coloca diante de tudo isso, com a ideia de que você tem medo de viver isso, que você não se permite receber, e muitas vezes você coloca diante disso como algo que é sujo, pecaminoso, que te afasta de Deus, você vai se afastar mesmo. Por quê? Porque Deus não trabalha com energia de pobreza. Deus não trabalha com energia de miséria. Deus trabalha com energia de prosperidade, abundância. E Deus quer você próspero, quer você abundante. Ou você vai me dizer que Deus colocou 3 pessoas nesse mundo para puxar um carrinho de papelão, o pai e a mãe e o filho que vai lá na caçambinha junto com o meio daquele monte de lixo? Você vai me dizer que isso é prosperidade e que isso é bom e que isso é bonito? E me desculpe, porque hoje nós temos muitas religiões que pregam esta falsa ideia da pobreza como sendo algo positivo. Inclusive, até ouvi aí esses dias alguém falando um conselho evangélico, né,
da prosperidade e que a pobreza é um conselho evangélico. Me desculpe, isso é totalmente equivocado. Com todos os respeitos às religiões. Agora, essas mentalidades equivocadas a gente precisa desconstruir. Corte energético serve para isso, para que essa energia negativa saia de você. Agora, de hoje em diante, precisa ter muita renovação mental. Questões também ligadas a tristezas profundas, laços espirituais, procrastinação, questões ligadas também a necessidades que você tem hoje de traçar para você um caminho de cura, um caminho de reflexão, um caminho de expansão. E que bom que você está fazendo esse tratamento, porque aqui é o primeiro degrau para que esses cortes sejam realizados, a energia possa fluir. Vai buscar conhecimento, vai buscar entender quem é essa energia divina, vai buscar entender qual é a sua identidade, vai buscar autoconhecimento, para que você cada vez mais desperte, para que as coisas fluam na sua vida e que você possa viver o novo, você possa experimentar a boa, agradável vontade de Deus na sua vida. E esse Deus com certeza não quer você amarrado, preso ou em constantes ciclos de encarnação. Ele quer você lá do lado dele. Ele quer você vivendo em comunhão com ele. Por quê? Porque nós somos pura luz. Muitas pessoas não sabem disso e ficam nessas constantes ideias que hoje nós vamos aqui quebrar também. Então, gratidão por você estar participando desse tratamento. Agora você já sabe um pouco do que você vai receber aqui e agora você já sabe um pouco, inclusive, do que nós estamos aqui tratando. Cortes energéticos, eles acessam muitas dimensões espirituais profundas que outros tratamentos muitas vezes não conseguem acessar. Aqui nós vamos fazer primeiro uma limpeza espiritual. Depois da limpeza espiritual, nós vamos iniciar os cortes. E entenda que nós estamos cortando no espiritual e no energético. E agora existe o teu trabalho principal, que é mudar a sua mente. Mudar a sua forma de pensar. Mudar a forma como você se relaciona com tudo isso. E não esqueça de uma coisa: o poder que está dentro de você. O poder que está dentro de você. Deus não está fora, num lugar, numa coisa, numa religião, numa doutrina. Não, Deus está dentro de você. De nada adianta você participar de uma religião, participar lá daquele culto, participar daquela celebração, participar daquelas cerimônias, se você não encontrar ele dentro de você. Você vai viver um ato meramente emocional. Agora, quando você encontra Deus dentro de você, você transforma e cura a sua vida. E a minha missão aqui é fazer despertar o divino dentro de você. Fazer com que você resgate esse poder que está dentro de você. E que bom que você veio participar desse tratamento, porque hoje a sua libertação começa. Gratidão, gratidão, gratidão. São 2 vídeos. O primeiro vídeo é esse vídeo introdutório, onde tem um pouco de conhecimento, um pouco de conceito, para você entender o que é corte energético, para você entender o que você vai receber. E também fiz aqui alguns comentários referentes aos formulários que você preencheu, né? Até para que você entenda muitas vezes as correlações que existem dos problemas que você está enfrentando. E o segundo vídeo é o tratamento em si, tá certo? Depois eu vou colocar lá no grupo também um decreto espiritual que vai ser usado durante a limpeza. Vou colocar mais alguns materiais lá para que você também possa se conectar cada vez mais com as energias desse tratamento que você está recebendo. E que de hoje em diante você encontre cada vez mais a sua cura, a sua transformação. E caso você precise de um atendimento individual, você queira fazer algum outro tratamento comigo, você queira fazer alguma consulta comigo, me procure no privado e vamos conversar. Deixa eu agendar uma consulta com você, né? Para que a gente possa, então, assim, eu continuar te ajudando, continuar despertando isso em você e continuar, muitas vezes, até junto com você, traçando um percurso da sua transformação. E chega de ficar falando de passado. Pare com isso, de ficar falando em coisas que já foram. Olhe para a frente e siga para a frente e veja o novo na sua vida agindo hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Estou à disposição para continuar te ajudando. Me chame no particular, marque seu horário, agende seu tratamento individual, agende sua consulta comigo e vamos continuar buscando a sua transformação. Gratidão, gratidão, gratidão.